Filipenses 2, versículo de 1 a 11. Vamos ler então? Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém, queridas? Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nos colocamos humildemente diante da Tua presença. Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidas como igreja para ouvir e aprender da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração. Me coloco apenas como instrumento nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor está conosco e o Senhor completará a Tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí, um glória a Deus? O Senhor quer incendiar o teu coração, mulher. As mulheres aqui já estão mais incendiadas, que estão aí nessa unção, mas o Senhor quer incendiar todas nós, amém? Receba ânimo no teu coração, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Declare assim: Deus tem propósitos específicos para a minha vida. Mas esses propósitos só serão alcançados se eu fundamentar a minha vida nos princípios da palavra de Deus. Amém? Princípios são irrevogáveis. Princípios são imutáveis. Princípios são inegociáveis. Pode passar anos e anos, podem passar séculos, mas o princípio continua o mesmo. E o princípio da palavra de Deus nós precisamos atentar para que a gente possa cumprir todo o propósito de Deus em nossa vida. Amém, queridas? E aqui, bem prática, de forma bem prática, Filipenses, ele começa aqui no capítulo 2, falando algo muito interessante, falando princípios de Deus para que a gente possa cumprir esse propósito. E o interessante aqui nos primeiros versículos, ele, trocando em miúdos, ele está perguntando assim para a igreja ali em Filipos. Ele está perguntando: você está confortável em Cristo? Você está motivada? Dentro da igreja, vamos pensar que Paulo escreveu essa carta para a igreja em Filipos. Então ele estava falando com pessoas que estavam aliançadas numa igreja. E ali ele está perguntando para essas pessoas, e ele está perguntando para nós hoje também: você está se sentindo motivada em Deus? Você está se sentindo confortável, animada? Há alguma consolação que vem do amor? Ou seja, você está se sentindo consolada por esse amor de Deus na tua vida? Você está tendo comunhão com o Espírito Santo? Você tem compaixão e afeição pelas pessoas? Então ele está falando, se vocês têm tudo isso, se você está motivada na igreja, se você tem comunhão com o Espírito Santo, se você tem compaixão, tem afeição, então complete a minha alegria e concordem sinceramente uns com os outros. Se amem mutuamente, trabalhem juntos na mesma forma de pensar e num só propósito. Então o objetivo do Senhor para nós como igreja é que a gente aprenda a andar em unidade, trabalhando juntas,
com o mesmo propósito. E qual é o propósito que nós temos como igreja, amadas? O nosso propósito como igreja é glorificar a Deus. Amém? O nosso propósito é glorificar o nome do Senhor e edificar pessoas. Esse é o nosso propósito. E aí ele começa aqui a partir do versículo 3, trazendo princípios bem práticos. Observe aí, a partir do verso 3. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus. Qual foi a atitude demonstrada por Jesus? Aqui fala, né? Que ele se entregou, ele se humilhou, ele renunciou à forma dele, gloriosa como Deus, e ele se esvaziou, veio aqui à terra, sofreu, foi obediente, e ele teve morte e morte de cruz. Então Paulo está dizendo para mim e para você, amada, que nós precisamos ter a mesma atitude de Cristo. Considerar os outros superiores a nós mesmas, nos humilharmos, nos entregarmos, sermos obedientes, para que o Senhor nos exalte no tempo oportuno. Assim como foi Jesus, Jesus foi exaltado, você também será exaltada. Amém? Você crê nisso? A gente aqui, nesse livro, Uma Vida com Propósito, vocês estão vendo aí, a gente trabalhou ao longo desse ano os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu queria projetar aí no slide, se for possível, os propósitos de Deus para a nossa vida. Aqui está falando em Filipenses que nós devemos estar unidas, considerando os outros superiores a nós mesmos, trabalharmos juntas com o mesmo propósito de glorificar a Deus. E nesse livro, ele trouxe para nós, de forma muito clara, 5 propósitos que Deus estabeleceu para o homem nessa terra. E o primeiro propósito foi esse aí. Vamos ler? Isso tem a ver com adoração, não é comunhão, é adoração. Foi digitado errado ali. Você foi planejada para agradar a Deus. Então, o primeiro propósito de nossa vida é que o Senhor nos chamou para agradarmos a Ele. Amém? Vivemos para agradar ao Senhor. Passa aí o segundo, por favor. Segundo propósito. Você foi formada para fazer parte da família de Deus. E isso tem a ver com comunhão. Então, o Senhor te chamou para você fazer parte de algo. Nós, seres humanos, temos necessidade de pertencimento. Nós precisamos fazer parte de algo. E a boa notícia que o Senhor traz para nós é que o Senhor nos chamou para fazermos parte de uma família, a família de Deus. Passa aí o terceiro propósito. Você foi criada para se tornar semelhante a Cristo. Amém? Então, nós precisamos passar por um processo para que a gente se torne semelhante a Cristo. Quando a gente se entrega a Cristo, abre o coração e tem aquele momento de um novo nascimento que a Bíblia fala, né? Quando você decide entregar a sua vida a Jesus, ali você abre o seu coração, mas você vai passar por um processo agora de santificação, um processo de ser transformada no seu caráter para chegar à estatura de varão perfeito, como imitadora de Cristo. Então nós precisamos ser trabalhada no nosso caráter. E um desses propósitos, então, para a nossa vida é o discipulado. Todas nós precisamos ser discipuladas. Precisamos ser cuidadas conforme o princípio da palavra de Deus. Porque quando uma criança nasce, ela precisa de um pai, de uma mãe que deu leitinho, que deu alimento, que deu sustento, porque senão ela vai morrer. Nós também, quando nascemos na família de Deus, quando aceitamos Jesus, nós entramos nesse processo de crescimento. E nós precisamos de alguém mais maduro que o Senhor levanta dentro da igreja para cuidar de nós. Então esse é mais um princípio que o Senhor tem para nós, um propósito de sermos discipuladas, de termos o nosso caráter aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Amém? E dentro desse discipulado também, além de você um dia ser discipulada, um dia também vai chegar que você vai discipular, que você vai ser essa pessoa mais madura que vai cuidar da mais nova que está chegando. Você recebe isso? Amém? Então o Senhor nos chama para sermos cuidadas, mas também para cuidar. Amém? Vamos passar aí o próximo propósito rapidinho. Você foi moldada para servir a Deus. Serviço. O Senhor te chamou para você fazer algo para Ele. E o ser humano tem um vazio dentro de si, que aí muitas vezes o que a gente mais vê são as pessoas aí fora querendo fazer ação social, né?
querendo ajudar. Por quê? Porque no fundo, existe um desejo dentro de nós de ajudar pessoas. E esse propósito é o Senhor que colocou dentro de nós. A gente foi chamada para servir uns aos outros. E esse serviço passa pelo ministério também na casa de Deus. Os dons que o Senhor te deu, os talentos que o Senhor quer usar você dentro da igreja para a edificação de todos. Amém? Vamos passar? E você foi feita para uma missão. Esse é o 5º propósito. A sua missão, a sua e a minha, a nossa missão é evangelizar. Precisamos pregar o evangelho. Precisamos não discutir, porque o Senhor não nos chamou para sermos advogadas dele. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas do amor que ele tem por nós. Da experiência de transformação, de libertação, de cura, tantas coisas lindas que a gente tem. É através do evangelismo que o Senhor nos chama para atrair pessoas para ele. Amém, queridas? Então esses são os 5 propósitos. E aqui a gente tem a nossa visão, a visão da comunidade da graça, que está dentro desse propósito, porque a gente entende que tudo está aqui na Bíblia. A Bíblia é o fundamento, né? Então aqui o nosso propósito, a nossa visão enquanto comunidade da graça é essa aí. Vamos ler todo mundo junto? Aleluia! Nós somos uma igreja família. Será que nós somos 100% assim, amadas? Nós estamos num processo. Nós queremos ser, nós somos e queremos ser melhores. Uma igreja família que vive o amor de Cristo. Amém? Nós queremos viver esse propósito, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e que forma discípulos. Amém, amadas? Tudo isso está aqui nesse livro. Eu não vou pregar livro aqui, sabe por quê? Porque todo mundo aqui já conhece. E você que não conhece, que faz parte da nossa igreja, nós vamos abrir novas células e eu quero desafiar você a participar, porque eu tenho certeza que você não será a mesma. E você que congrega em outra igreja, fica aí a sugestão de leitura, porque é um livro maravilhoso, que com certeza vai edificar bastante a sua vida. Mas o meu foco aqui, nesse momento, é falar sobre o que impede você de alcançar esse propósito. Porque eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, eu acho que a grande maioria vai dizer sim, pastora, eu quero agradar o Senhor, eu quero cumprir os propósitos dele, é tudo tão lindo, eu quero ser usada, eu quero fazer alguma coisa que tenha sentido na minha vida. Mas algo me impede. Às vezes são situações, são questões que me impedem de avançar e de cumprir esses propósitos. Então é isso que eu queria pensar um pouquinho com você aqui. Quais são os impedimentos em sua vida para que você possa viver esses propósitos de Deus? Saiba uma coisa, que Deus já traçou uma história linda para você. Você acredita nisso? Deus já traçou uma história linda para você. Sabe onde é que tem isso? Lá no Salmo 139:16, não precisa abrir agora, mas o Salmo 139:16 ele fala que o Senhor já escreveu toda a nossa história antes da gente existir, quando a gente ainda estava no ventre da nossa mãe, toda a nossa história já tinha sido escrita. Deus já tinha escrito tudo, uma história linda, de lutas, sim, a gente passa por lutas, não passa? Isso é inevitável, mas de vitória. Porque o Senhor nos garante a vitória. Amém, amadas? A questão é, nós temos a liberdade de escolher se a gente quer trilhar essa história que Deus traçou para nós ou não. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza das boas novas. Deus não obriga ninguém a nada. Nós, por livre vontade, é que decidimos o caminho que devemos seguir. E o Senhor tem uma história linda, mas cabe a cada uma de nós escolher que caminho a gente deve seguir. E eu só digo uma coisa a você por experiência própria. Quando a gente entrega e entende que precisa andar por este caminho, precisa viver essa história de Deus que Ele traçou para nós, aí é que a gente encontra a paz interior. Não é paz porque não vai ter problema. É paz interior. Pode ter problema o que for, mas aquela paz interior a gente só tem de verdade quando a gente se sente no centro da vontade de Deus. Amém? Quando a gente se sente no centro da vontade do Senhor e a gente para e pensa, Senhor, eu estou te agradando, Senhor, estou fazendo a tua vontade. Quando você tem essa paz no seu coração, não tem dinheiro que pague nessa terra. Então, só uma dica.
como é importante a gente decidir escolher a história de Deus que Ele traçou para nós. Amém, amadas? Mas vamos pensar aqui, rapidinho. Quais são os impedimentos para você se entregar mais a Deus? Pense aí. O que é que impede? Às vezes você até quer, você ora, você pede a Deus, você quer fazer algo diferente, mas você não consegue. Às vezes é o medo, é a vergonha, é a timidez. Às vezes são os sonhos pessoais que impedem que você cumpra realmente esses propósitos aí que a gente falou rapidinho. E eu quero dizer a vocês por experiência própria. Tudo isso, eu posso dizer que já foi um impedimento na minha vida. Mas a gente sabe que a nossa vida é um processo, né? A cada dia a gente tem que lutar com os nossos gigantes. A gente tem que lutar contra os nossos obstáculos. Isso é claro. Eu creio que isso aí a gente vai lutando ao resto da vida, mas a gente vai vencendo. Quando a gente entende que precisa avançar, precisa enfrentar, a gente vence. Então, quando eu digo aqui para vocês que muitas vezes o impedimento para a gente cumprir o propósito dele é medo, timidez, vergonha, sonhos pessoais. Primeiro eu quero dizer a vocês que eu nem queria, muitas aqui sabem, que eu falo isso sempre, eu nem queria ser esposa de pastor, que dirá pastora. Quando eu me converti, 6 meses depois que eu me converti, eu conheci Paulo, ele fazia seminário, e eu já sentia no meu coração que era algo mais sério, que não era só um namoro, que o Senhor já tinha um propósito de casamento. E aí começou a minha angústia, porque eu dizia, meu Deus, eu não sei nem o que é ser cristã direito, e eu já vou casar com um seminarista, ele já vai ser pastor, como vai ser isso? E aí eu questionava a Deus e eu falava, Senhor, eu queria apenas assim, casar com alguém que tivesse um ministério na igreja. Talvez assim, alguém do ministério de louvor, tivesse algum ministério assim, né? Que aí eu ia ficar ali só nos bastidores, ajudando, e estava tudo bem. Só que aí o Senhor colocou para mim esse desafio. Não, eu quero que você seja a esposa do pastor Paulo. E isso foi um grande impedimento na minha vida. Então eu quero dizer a vocês que quando eu prego isso aqui, não é fácil dizer, gente, tem impedimento, mas a gente vence, a gente consegue, é tudo fácil. Não é. Muitas vezes a gente chora, a gente muitas vezes quer fugir do propósito que Deus estabeleceu, mas a gente não encontra a alegria verdadeira se não for no propósito dele. Então eu quero dizer para você que seja qual for o impedimento que você tem dentro de você, que impede, vamos usar esse termo aí pejoritário, que impede que você cumpra esse propósito, que você entre por essa história, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça hoje algo novo na sua vida, que possa quebrar todos esses impedimentos para que você realmente cumpra esse propósito. E quando a gente se entrega a Deus para cumprir o propósito, a gente precisa de atitude, porque entrega é atitude. A gente precisa obedecer mais, a gente precisa renunciar mais, perdoar mais, e a gente precisa trabalhar mais. Não é verdade? Quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus, a se permitir ser usada pelo Senhor, como a gente cantou aqui essa música linda, maravilhosa, né? O Senhor dizendo, deixa eu te usar para curar, para salvar. Enquanto eu te uso, eu te curo. Então se permita ser usada pelo Senhor. Porque enquanto você se permite ser usada, enquanto você se permite orar por alguém, dar uma palavra de ânimo, cuidar de alguém, servir alguém, o Senhor está cuidando de você. E muitas vezes, da gente se permitir a fazer algo, a gente tem que romper barreiras. A gente tem que romper barreiras, muitas vezes de vergonha, de medo, né? A gente fez esse estudo do livro e dentro desse estudo a gente desafiou cada irmã. A gente falou, tá tão bom aqui, né? A gente passou 42 capítulos, 1 ano estudando, sempre a mesma célula, todo mundo ali juntinho, em comunhão, maravilhoso. Aí as irmãs, e aí, pastora, qual é o próximo livro que a gente vai estudar? E eu digo, o próximo livro vai ser o mesmo. Cada uma de vocês que se sentir desafiada pelo Senhor, você agora vai ser uma multiplicadora. Agora você vai estudar com outras irmãs que também vão ser edificadas e abençoadas, que também estão precisando tanto quanto você precisou e você recebeu o cuidado de Deus através de uma facilitadora, de uma irmã que se propôs a estudar com você. Agora também o Senhor te chama
para que você também seja um instrumento dele na vida de outras mulheres. Então, muitas me disseram: ai, pastora, mas eu tenho vergonha. Ah, pastora, mas eu tenho medo. Só que quando a gente se sente impelida pelo amor de Deus, esses impedimentos caem por terra. É o amor que faz toda a diferença, amadas. E esse foi o segredo, esse foi o meio do Senhor me libertar de todo medo, vergonha, timidez, todo impedimento, até dos planos pessoais, porque eu pensava: eu não quero ser mulher de pastor, eu quero ser mulher de alguém na igreja que é comprometido, mas não do pastor. Então tudo isso, todos esses impedimentos foram quebrados a partir do momento que eu tive uma experiência com o amor de Deus. Deus me atraiu com cordas de amor. Amém, queridas? Deus nos atrai com cordas de amor, ó. Ele nos cerca com o amor dele. Sutilmente Deus vai nos atraindo. Às vezes a gente passa por lutas, por dificuldades, e quando a gente se achega ao Senhor, Ele se abre para nós, Ele cria os meios, Ele nos abençoa, e ali a gente vai sendo marcada por esse amor. Eu vejo que Deus, Ele não força nada a ninguém. Deus não bota uma faca no seu pescoço e diz: não, agora você vai servir. Não foi assim que Deus fez comigo. Mesmo depois de casada, ainda foram muitos anos Deus trabalhando na minha vida para que eu realmente cedesse, abrisse mão dos meus sentimentos, dos meus desejos, para que eu pudesse cumprir a vontade dele. Foi muito educado. Deus é muito educado. E Deus espera o teu tempo, amada. Deus espera o teu tempo. Não tem ninguém aqui te obrigando, te pressionando, te forçando a fazer algo para Ele que você não tenha no teu coração. Mas o propósito do Senhor nessa hora, eu creio, que é incendiar o teu coração, te animar, te fortalecer para você dar um passo de fé a partir desse amor. Então, Ele tem me ensinado a cada dia e tem me libertado dos impedimentos da minha alma através desse amor. E eu quero passar para vocês 2 versículos, 2 textos que o Senhor ministrou muita cura no meu coração. Está lá em Gálatas 1:10. Se você puder abrir rapidinho aí, está antes de Filipenses, passa Efésios, depois vem Gálatas. Gálatas 1:10, ele fala assim, gente, quando eu li esse texto foi tão tremendo, aquela palavra rema, que vem assim como um despertamento. Gálatas 1:10 fala assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria serva de Cristo. Muitas vezes, amadas, nós nos colocamos impedimentos em nossa vida para que a gente possa servir mais a Deus. Porque a gente está querendo prestar atenção no que o outro vai falar de nós. Porque a gente está preocupado com a crítica do outro. Ah, e se eu falar alguma coisa que não agradar? Ah, e se eu liderar uma célula e ninguém quiser ficar na minha célula? São tantos e se. E se eu não souber falar? E se eu não souber abençoar, me expressar? Se eu não for tão assim, ungida? Se eu não for tão madura? Sempre a gente coloca uma condição para Deus. E o Senhor nos ensina, e o Senhor me ensinou isso, que a minha preocupação deve ser agradá-lo. A minha preocupação deve ser agradar ao Senhor, amada. Não se preocupe com o que o outro vai pensar de você. Não se preocupe com a crítica das pessoas, porque nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Acaso nós somos servas de Cristo? Ou somos servas das pessoas? Estamos escravizadas pelo que as pessoas vão falar de nós. Aí lá em Provérbios 29 e 25, não precisa abrir, você anota, fala assim: temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Temer a crítica das pessoas é uma armadilha perigosa, mas aquele que confia no Senhor estará seguro. Então, uma dica para você: se dispõe a fazer a obra de Deus, pensando apenas em agradar ao Senhor. Se a gente for olhar para o que as pessoas vão falar de nós, a gente não faz nada nessa terra. Concordam comigo? Hoje eu faço porque grande é a minha gratidão a Deus. Eu faço porque tenho amado mais as pessoas e me compadecido delas. Foi através desse amor, o Senhor me mostrando como Ele me ama, o Senhor me mostrando como eu sou abençoada, foi que eu também comecei a amar mais as pessoas e me compadecer delas. E ver, meu Deus, eu posso abençoar essa pessoa de alguma forma, eu posso ser instrumento do Senhor. Então,
É esse amor gerado em nós que faz com que a gente rompa todo medo, toda vergonha, timidez, seja o que for. Então eu queria te falar, aqui tem um princípio, preste atenção, se liga aí nesse princípio. Quanto mais nos sentimos amadas pelo Senhor, mais sentimos amor pelas pessoas. Amém? Você pode repetir aí, ó. Na mesma medida, fale aí para quem está do seu lado. Na mesma medida que somos amadas por Deus, podemos amar o próximo. Então, à medida que você vai se sentindo amada pelo Senhor, quanto mais você vai se sentindo amada e abençoada por Deus, mais você vai conseguindo também amar as pessoas, apesar dos defeitos, apesar daquilo que muitas vezes ela tem te feito, às vezes ferido, magoado, mas através desse amor de Deus em você, você também passa a amar e a perdoar. Nós não podemos dar, amadas, aquilo que nós não temos. Vocês concordam? Como a gente vai dar aquilo que a gente não tem? A gente não pode. Então tudo começa pelo amor de Deus. Ele um dia nos resgatou. Quando a gente ainda nem se importava com ele, ele nos resgatou. A Bíblia fala lá em 1 João 4,19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor me amou primeiro, o Senhor te amou primeiro. Por isso que hoje eu amo o Senhor, porque primeiro ele manifestou o amor dele por mim, e eu experimentei esse amor. E lá em 1 João também, no capítulo 4, versículo 18, fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a gente se sente amada pelo Senhor, a gente deixa o medo de lado e faz o que tem que fazer em obediência a Deus. Quando a gente tem um filho, quem tem filho aí sabe, às vezes são situações que você enfrenta tudo, vira a mãe leoa, o medo vai embora, timidez, tudo, porque você tem que proteger seu filho, você tem que suprir seu filho. Então, o amor que você tem pro seu filho faz com que você se transforme naquela mulher que você nem imaginava que você era. Assim é o amor de Deus em nós. Quando a gente tem esse amor, amadas, a gente faz coisas que a gente fica, meu Deus, eu fui capaz de fazer isso, mas é porque o amor nos motiva. Amém, amadas? Então, uma coisa importante que eu creio que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nessa noite é esse senso da paternidade de Deus. Você se sente filha de Deus? Você se sente amada de Deus? Eu quero dizer a vocês que muitos anos da minha vida eu não me sentia amada por Deus verdadeiramente. E eu ficava, meu Deus, que crise. Eu me converti, eu amo o Senhor, mas eu não... Sabe? É aquela coisa interior. Às vezes a gente fala assim, amém, amém, eu me sinto amada. Mas no fundo, são tantos medos, são tantas coisas, tantas cadeias, que aí a gente vai ver que a gente realmente não se sente amada o suficiente a ponto de entregar tudo, a ponto de obedecer, de renunciar. Então é esse trabalhar de Deus que vai transformando a nossa vida. Deus tem você como filha amada. Deus tem você como filha preciosa. E o Senhor quer ministrar isso no teu coração hoje. São palavras, as minhas palavras chegam até o teu ouvido, mas são as palavras do Espírito Santo que descem até o teu coração, para que você receba esse entendimento de que você é filha amada, que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor enviou Jesus Cristo nessa terra, derramou sangue por você, porque Ele te ama. E é a partir desse entendimento que você é amada pelo Senhor, você se torna livre. Você se torna verdadeiramente livre. Amém, amadas? Aleluia. Agora eu quero dizer, tem apenas um impedimento, esse é legítimo. Só tem um impedimento que faz com que você não se disponha, não se entregue, não obedeça, não sirva a Deus como Ele realmente quer. Esse único impedimento que eu posso dizer, esse sim, esse você está impossibilitada de cumprir o propósito de Deus, é o pecado. O pecado, na verdade, nos afasta do Senhor. O pecado nos enfraquece, nos tira do foco, nos tira do propósito. E a questão é a prática do pecado. Tem alguém aqui que não peca? A palavra do Senhor diz, se alguém disser que não peca, é mentiroso. E a palavra de Deus não está em vós. Nós não podemos dizer que não pecamos, mas viver na prática do pecado é outra história. Então,
nós precisamos vigiar quanto à prática do pecado. Então, se existe algo em nossa vida que a gente tem esse entendimento já, que não agrada ao Senhor e a gente tem feito, aí sim a gente precisa se libertar para que a gente possa cumprir os propósitos dele. Amém, amadas? E dentro dessa questão da libertação do pecado, o Senhor tem para nós meios para a gente se libertar. Às vezes você pode dizer assim, pastora, mas é algo às vezes tão forte que eu sei que eu estou errada, eu sei que eu não devo fazer isso. São coisas que prejudicam até a minha saúde, mas eu não consigo me libertar. E o Senhor traz para nós princípios. Ele fala lá em 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, quando a gente confessa ao Senhor, com o coração contrito, com o coração arrependido, triste por aquilo que cometemos, e pedimos, Senhor, me ajude, Senhor, me liberte, eu quero me sentir perdoada também, e eu quero viver fora disso, longe desse pecado. O Senhor é fiel para ouvir a tua oração e te libertar. Agora, tem situações que a gente sabe que às vezes a pessoa está num emaranhado, numa corrente de pecado, que muitas vezes sozinha ela não consegue se libertar. E lá em Tiago 5,16, o Senhor fala para nós que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Então, amadas, o Senhor nos deu uma família de Deus. E dentro dessa família existem pessoas maduras, pessoas que têm o amor de Deus derramado no coração, para que possa ser um instrumento na sua vida, para que aquilo que tem sido algo que tem sido uma prática de pecado, uma cadeia, você possa ser livre. Porque aqui Tiago fala que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Precisamos trazer à luz aquilo que está nos acorrentando, para que a gente possa receber libertação. Amém, amadas? Então esse é o único impedimento para que a gente não cumpra o propósito de Deus. É quando a gente está na prática do pecado. Agora, tem questões aqui que a gente vê que realmente essas questões emocionais, essas questões espirituais, o Senhor quer que você rompa. Seja espiritual, como eu já coloquei aqui em relação ao pecado, seja emocional. Pastor, e aí? Eu quero romper, eu quero ser usada, né? Tem tantas músicas lindas que a gente canta, Senhor, usa-me, Senhor, faz algo novo na minha vida. Mas eu não consigo, pastor. Às vezes quando vem um desafio para mim, eu recuo, eu não consigo avançar, eu não consigo fazer aquilo que Deus tem para mim. Como romper, amadas? A receita é comunhão. Precisamos ter comunhão com Deus, precisamos fortalecer o nosso espírito na comunhão com o Pai. E precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Você precisa se permitir ser tratada. Se permita ser curada, liberta. Se permita ser amada. E isso começa pela sua busca pessoal com Deus. Como está a sua busca pessoal com Deus? Muitas vezes nós precisamos retomar a essa aliança com Deus, retomar a intimidade com o Senhor. Muitas vezes, amadas, tem situações de pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem cristãs, convertidas, estão até fazendo a obra, mas não lê a Bíblia, mas não ora, não tem tempo com o Senhor. Como nós dizemos que somos filhas de Deus, que nós queremos agradar o Senhor, se a gente não tem intimidade com o Senhor para ler a Bíblia, para ouvir aquilo que Ele tem para nós? Então o Senhor nessa noite quer restaurar contigo o teu relacionamento, a tua vida espiritual, a oração, a leitura da palavra, o jejum. Amém, amadas? O Senhor quer ter intimidade contigo. O Senhor quer que você tenha a sua vida totalmente aberta para Ele, como um livro aberto. O Senhor quer te curar. O Senhor já fez tudo por nós. Basta que você tenha o teu coração disposto a buscá-lo em oração, na leitura da palavra, e o Senhor vai fazer grandes coisas através da tua vida. Para aquelas que ainda não tiveram esse compromisso, talvez tenham mulheres aqui que nunca fizeram essa entrega verbalmente, de dizer, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, Senhor, eu quero andar por esses propósitos, eu quero viver uma vida que vale a pena. Talvez você precisa abrir o teu coração e confessar com a tua boca e dizer, Jesus, vem fazer a diferença na minha vida. Eu reconheço o teu poder, reconheço o teu amor e eu quero viver este amor. E eu quero te dizer que este amor o Senhor derramou em nós através de Jesus Cristo. Quando a gente abre o coração para o Senhor Jesus,
Jesus derrama todo esse amor dentro de nós. Amém, amadas? A gente nasce de novo e passa a viver um novo tempo com o Senhor. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa comunhão com Deus, a gente também precisa ter comunhão umas com as outras. Precisamos participar de uma célula como essa. Como foi bom, se a gente for perguntar aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar aí para vocês alguns testemunhos dessas mulheres que na célula tiveram a alegria e o prazer de viver em comunhão umas com as outras. E esse processo de comunhão foi que trouxe cura. Então, se você quer ser liberta, quer ser curada, priorize a comunhão com os irmãos, priorize participar de um grupo familiar, se permita ser discipulada, se permita crescer na comunhão uns com os outros. Amém, queridas? A questão é que muitas vezes nós idealizamos uma igreja perfeita. E quanto mais a gente se relaciona com o irmão, a gente começa a ver o defeito do irmão. E isso muitas vezes faz com que a gente se feche. Mas você não vai encontrar uma igreja perfeita. Você vai ser usada para esse processo de perfeição dentro da igreja. A questão é, nós somos pessoas imperfeitas, adorando um Deus perfeito, e estamos num processo de aperfeiçoamento. Amém, amadas? Quando nós entendemos isso, nós podemos sim andar junto do nosso irmão, reconhecendo as fraquezas dele, mas entendendo que juntos nós estamos crescendo. Amém, amadas? Vamos ficar de pé?